fé e arrependimento. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos à segunda parte da lição número 9, que tem por título A Salvação Ofertada por Jesus Cristo. Hoje, destacando fé e arrependimento. Se você chegou aqui direto na segunda parte, eu recomendo que você assista a nossa primeira parte. Eu deixei o link na descrição desse vídeo e vai aparecer em algum momento nos cards aqui em cima. É só você clicar ali e você vai ser redirecionado para a parte número 1 da aula. Recomendo que você faça isso, que você vá por esse caminho, para que você entenda a nossa lição de uma forma ordenada, de forma cronológica. Vai facilitar o seu entendimento. Se você já assistiu a primeira parte, não precisa fazer nada. É só continuar aqui nos acompanhando na parte de número 2. O texto base, os versículos de destaque dessa aula já apareceram ou vão aparecer aqui embaixo para que você possa acompanhar. Então eu recomendo que você esteja com a sua Bíblia aberta para que você possa entender com mais clareza, utilizando as referências sobre o que nós vamos falar sobre fé e arrependimento. Dito isso, nada nos impede de começar. Então vamos lá. A aula de hoje, ou as aulas que vão se seguir na lição número 9, foram divididas com o propósito que você entenda com clareza e que com mais profundidade os conceitos de eleição, fé, arrependimento e, na terceira e última aula, o conceito de regeneração. Na nossa primeira parte, na primeira parte da lição número 9, nós trabalhamos com profundidade o conceito de eleição. Todavia, vai ficar muito claro ao você estudar a Bíblia que antes de alcançarmos o status de eleitos, nós precisamos passar por duas coisas de extrema importância durante o caminho da conversão. O primeiro é a fé e o segundo é o arrependimento. E é sobre esses dois conceitos que nós vamos trabalhar hoje. Então, o que é fé e o que é arrependimento? Vamos começar primeiro com a definição do que é fé. Fé, no Antigo Testamento, é usualmente expressa pelos seguintes verbos: crer, confiar ou esperar. Ela pressupõe a fé e ocorrem com abundância. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente vai estudar o Antigo Testamento ele não deixa claro alguns conceitos que nós, no Novo Testamento, nós, vivendo a graça, temos com clareza e que utilizamos com muita usualidade. O Antigo Testamento, ele tem a função de delatar o projeto de Deus que vai ser consumado no Novo Testamento, através da figura de Jesus, Através ali do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Então, algumas coisas, alguns conceitos que nós temos com clareza, como fé e arrependimento, aparecem no Antigo Testamento, mas não vão aparecer caracterizados com os nomes comuns que nós utilizamos. Então, fé aparece no Antigo Testamento? Sim, fé aparece no Antigo Testamento. Ela sempre vai aparecer delatada, representada pelos seguintes verbos: crer, confiar ou esperar. Todas as vezes no Antigo Testamento em que você vê a empregação, você vê a aplicação desses verbos no texto, você pode ter absoluta certeza que o que está sendo instigado pelo autor e pelo contexto é o exercício da fé. Então, existe fé no Antigo Testamento? Existe. Vai aparecer como? Vai aparecer no instigar dos verbos crer, esperar ou confiar. O verbo, no caso, confiar, é o que mais vai caracterizar a fé. Tudo bem? No Novo Testamento, fé não perde os conceitos do Antigo, mas agora vai ser mais aprofundada.
No Novo Testamento, fé é uma postura de completa confiança em Cristo, de dependência exclusiva dele, a respeito de tudo quanto está envolvido na salvação. Ah, Manuela, dentro das igrejas nós definimos fé como a certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero e que tenho certeza que vão acontecer. Tá errado? Não, não tá errado, porque fé, o que melhor resume fé é confiança. E o melhor é em quem está depositada a sua confiança. No Antigo Testamento, a pessoa em que se confiava a esperança era em Deus. No Novo Testamento, a figura que vai aparecer como representante da confiança divina é o próprio Cristo. Então, resumindo fé é confiança, confiança absoluta e dependência exclusiva. Então, fé é muito mais do que certeza. Fé é muito mais do que você ter absoluta convicção. Fé é confiança exclusiva e absoluta em Cristo Jesus. E fé nesses dois mundos, do Antigo ou do Novo Testamento, é algo que é caracterizado na figura de Deus, na figura divina. Tudo bem? Podemos observar, então, agora que você já entendeu bem o que é fé, podemos observar que, tanto no Antigo quanto no Novo, fé é uma atitude, ou seja, fé é uma ação de plena confiança. Não é convicção aqui, é confiança. Eu confio em alguém. Vamos simplificar aqui o entendimento? Você está andando, você tem que chegar até um determinado lugar, mas você não conhece o caminho, você não conhece os caminhos que podem te levar àquele determinado lugar. Aí você vai lá e pede informação a alguém, a um conhecido, a um amigo. Quando você vai escolher a pessoa para quem você vai pedir uma determinada informação, já reparou que a gente tem sempre o costume de olhar bem e avaliar aquela que te dá mais confiança, aquela que aparentemente parece conhecer bem o lugar? Isso acaba sendo um processo inconsciente, porque eu só vou seguir uma pessoa quem eu confio ou que transmite em mim uma confiança. Então, fé é exatamente isso. Eu não conheço o caminho para chegar até determinado lugar, então vou perguntar a alguém em quem eu confio ou que desperta em mim confiança e vou seguir o caminho que aquela pessoa me direcionou. Por quê? Porque eu confio na palavra daquela pessoa. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Fé é confiança, mas confiança em quem? Confiança em Deus, confiança no sacrifício de Jesus na cruz que te garante a salvação. Então nós temos a confiança da salvação não porque a vemos, não porque alguém nos falou, mas nós temos confiança na salvação por causa daquele de quem provém a salvação, que no caso é Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, fé é uma atitude, fé é uma ação, na qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços. Entenda bem aqui. O homem, ele não pode salvar-se sozinho, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa habilidade, porque salvação é algo espiritual. E o homem, ele é um ser carnal, ele é um ser material. E a nossa matéria já foi contaminada pelo pecado, nós já nascemos em pecado. Então, por causa desse pecado, nós não conseguimos alcançar a dimensão daquilo que é espiritual. Nós perdemos isso por causa do pecado original. Então, para que nós consigamos alcançar a salvação, o homem precisa depositar a sua plena confiança não nos seus esforços, não na sua capacidade, não na sua habilidade, muito menos na sua inteligência, cultura, carro ou dinheiro,
porque nada que o homem produz vai ser o suficiente para que ele consiga a salvação. É por isso que existe a figura de Jesus, a figura que é do próprio Deus e que é de essência espiritual, é de essência divina, para que por ele, nós consigamos alcançar a salvação. Então, ter fé significa que eu tenho que abandonar, eu tenho que jogar fora, jogar para o lado toda a minha capacidade ou tudo aquilo que eu penso que eu sou capaz e confiar apenas em Cristo. Depositar a minha plena confiança, a minha total confiança em Cristo, no seu sacrifício e principalmente naquilo que ele ensinou. Então, através da morte vicária de Jesus, quando o homem entende o sacrifício de Jesus e deposita a sua fé, ou seja, deposita a sua confiança naquele sacrifício, na pessoa de Jesus, ele alcança a salvação. Logo, fica muito claro que a única maneira de alguém receber a salvação é através da plena confiança em Jesus, ou seja, a plena fé no sacrifício de Jesus e dos esforços do plano de salvação que foi criado para que o homem fosse resgatado. Então, isso, com maior profundidade, é fé. Plena confiança em Cristo. Mesmo aplicado no Antigo Testamento apenas como confiança em Deus, como Jesus é 100% homem e 100% Deus, da mesma essência do Pai, os dois se complementam. Então, fé aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tudo bem? Agora, fica mais fácil de você entender arrependimento. E fica mais claro ainda para você compreender por que fé e arrependimento estão sendo trabalhados juntos. Arrependimento é um conceito um pouquinho mais complexo. Então, é necessário que você preste bastante atenção. No Antigo Testamento, arrependimento estava presente, mas também, assim como fé, apresentado com uma outra dinâmica, dentro de uma outra conjectura, de uma outra montagem, tá certo? No Antigo Testamento, arrependimento vai significar girar ou retornar. Ela é aplicada, no sentido de largar o pecado e retornar para Deus, ou seja, abandonar aquilo que é errado e voltar para Deus, voltar-me para Deus e para o seu serviço. Então, arrependimento dentro do Antigo Testamento vai aparecer como uma atitude de retorno ao ensinamento de Deus, ao retorno para casa, ao retorno para aquilo que Deus determinou. Então, arrependimento era uma atitude de retorno. Essa maneira para expressar o arrependimento do homem. Então, como é que o homem expressava para Deus e para sua comunidade o seu arrependimento? Quando ele parava de cometer aquilo e voltava-se para Deus, ou seja, quando ele virava e falava, eu não quero mais isso, eu vou até a casa de Deus, eu vou pedir perdão a Deus e vou seguir a lei, vou seguir os preceitos de Deus. O arrependimento no Antigo Testamento, então, consiste em voltar-se para o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Entenda bem, de todo o seu coração, ou seja, de toda a sua vontade, de toda a sua alma, ou seja, de todo o seu sentimento e de toda a sua força e de toda a sua força de vontade, de todo o seu querer. Então, arrependimento era visível no Antigo Testamento com ações, com atitude de mudança de caminho, de mudança de padrão dentro das suas atitudes. Então, no Antigo Testamento, comportamento e fé estão intrinsecamente ligados ao seu comportamento.
Como é que eu sabia que alguém tinha fé? Por causa do seu comportamento, pleno de confiança em Deus, no Senhor dos Exércitos, no Senhor dos Senhores. Então, todas as vezes que essas coisas apareciam, o homem botava uma postura de quê? De fé, uma postura de confiança em Deus. Quando se tratava de arrependimento, as suas atitudes, ou seja, havia um padrão de comportamento que você seguia para demonstrar arrependimento ou demonstrar dor. Que é um exemplo no Antigo Testamento que fica muito claro quando o judeu se vestia de panos de saco e de cinzas. Isso demonstrava arrependimento, isso demonstrava dor, isso demonstrava tristeza interior. Isso era uma atitude visível. Para quê? Para demonstrar dentro do seu comportamento que ele estava arrependido. Então, no Antigo Testamento, o arrependimento está ligado a girar, ou seja, a retornar do seu caminho. Retornar de um caminho de erros para o caminho de Deus. Para retornar aí para a ordem ou para a lei que Deus havia determinado. Dentro dos textos do Antigo Testamento, antes que alguém me pergunte, você também vai observar que existe o chamado arrependimento divino, né? Ou arrependimento atribuído a Deus. Entenda bem, Deus é imutável. Deus, ele não se arrepende. Não se arrepende no sentido de não fazer mais ou achou que fez algo ruim. Não. Arrependimento nesse sentido, né? De não querer fazer mais, de tomar pavor daquela atitude, não é algo característico de Deus, não faz parte de Deus, porque Deus é imutável. O que acontece é um retroceder da direção do julgamento divino. Manuela, explica isso de forma mais clara. A gente sabe que todas as vezes que o povo de Israel pecou, todos os momentos da história em que Israel vacilou com Deus, Deus sempre deixou claro ou demonstrou nos textos a sua indignação, a sua ira, né? A sua decepção com o povo. E, obviamente, tudo que se faz tem uma consequência. Então, Deus olhava e o povo continuava no erro, e isso gerava ira em Deus, e automaticamente o julgamento para com os homens seria um julgamento a sentença do julgamento não seria favorável ao homem, não seria agradável ao homem. Então, em determinados momentos, você vai observar que o povo começa a orar ou começa a clamar, pedindo a Deus que se afaste da ira, que ele afaste a sua ira do seu povo, que ele afaste a sua ira de determinado indivíduo, quando esse indivíduo clamava a Deus. Entenda bem, Deus, ele é imutável, mas ele pode alterar a sua relação e atitude, ou seja, ele pode alterar ou retroceder ou desviar o seu julgamento mediante a um comportamento humano. Então, Deus pode passar da complacência à indignação. Deus pode passar de um ato de misericórdia para um ato de ira. Deus pode passar da ira para um ato de favor e bênção. Isso pode acontecer. Mas isso pode acontecer apenas mediante ao quê? Mediante ao clamor humano, mediante ao arrependimento humano. Você vai ver isso em alguns textos. Um texto bem interessante que a gente repete muito é aquele que, se o meu povo clamar, se humilhar, eu sararei esta terra. Vai aparecer a referência aqui. Esse texto comprova que Deus pode mudar
a direção da sua ira. Quando aparece, por exemplo, um salmista, né, clamando a Deus, um salmista, um profeta, clamando a Deus para desviar a ira ou para afastar a ira, isso pode acontecer? Claro que pode, porque a própria palavra diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, a oração de um povo arrependido, a oração de um justo, pode desviar o julgamento ou uma sentença desfavorável de Deus para com o homem ou para a humanidade. Mas isso tem uma condicional. E que condicional é essa? É o arrependimento. Então, toda vez que você vê lá, Deus se arrependeu. Não, Deus não se arrependeu. Deus simplesmente viu que algo não era bom e que vai ter que ser desviado, vai ter que mudar, seja do bom para o ruim ou seja do ruim para o bom. Por causa de quem? Por causa das atitudes humanas. A gente se esquece que Deus é Pai, mas Ele também é juiz. Cabe a Ele exercer essa posição e cumprir aí com o seu desígnio, cumprir aí com o seu julgamento e executar a sua sentença. Então, Deus é Pai, Deus é bom, Deus mas Ele também é fogo consumidor, Ele também é justiça. E só o que pode aplacar uma justiça não favorável é o arrependimento humano. A gente observa isso, Jonas em Nínive. Por que Jonas não vai querer ir? Porque Jonas está vendo aquilo apenas que é material. Mas Deus conhece e sonda o coração humano. Deus sabia que se Nínive ouvisse a palavra e ouvisse o que era correto, Nínive se arrependeria. Jonas vai dizer, Senhor, eu não vou para lá, que eu estou conjecturando, por favor. Não, eu não vou para lá, porque eu sei que se eu pregar e o povo se arrepender, o Senhor vai perdoá-los. Aqui você vê que uma sentença, que seria uma sentença de destruição por causa da má conduta de um determinado povo, foi mudada por causa do arrependimento. Então, o sentido de arrependimento que nós temos como humanos não é o mesmo sentido de arrependimento divino, porque Deus não se arrepende, porque Ele é imutável. Aquilo que Ele determinou vai ser cumprido. O que acontece é uma mudança de direção, é um retroceder de sentença, né? Na mudança ali daquilo que é bom para aquilo que é ruim, ou daquilo que é ruim para aquilo que é bom, tá bom? Então, toda vez que aparecer aí o arrependimento divino, né? O Deus se arrependeu, entenda, Deus não se arrepende. O que acontece é que aquilo que deveria ser bom se tornou ruim por causa de uma atitude humana e Deus se entristece por causa disso. Tudo bem? Então, vamos lá. Cuidado com a empregação dos nossos termos humanos dentro daquilo que é característico de Deus, aquilo que é caracteristicamente divino. O entendimento, a colocação dessas palavras foi para que você entendesse a aplicação daquele contexto, o sentimento que foi gerado dentro daquele contexto, mas não necessariamente tem o mesmo sentido, tem o mesmo objetivo de aplicação, tá certo? Então vamos lá. Arrependimento no Antigo Testamento era demonstrado através de atitudes, através de ações humanas. E agora no Novo Testamento? No Novo Testamento, arrependimento se refere basicamente em uma mudança de mente. Ou seja, significa que a mudança humana, ela não é de fora para dentro. Ela inverte. Agora, por causa da graça, e a graça, ela intenta o entendimento, ela prega um arrependimento de entendimento. Ou seja, ela vai dizer o seguinte: o arrependimento ele tem que ser gerado primeiro por uma mudança de mentalidade. Ou seja, é uma mudança interior. Então, primeiro o arrependimento ele tem que nascer do meu entendimento, ele tem que vir dentro de mim,
para depois ele aparecer nas minhas atitudes. No Antigo Testamento era o contrário, eram as minhas atitudes que me levavam ao arrependimento. Agora não, que demonstrava arrependimento. Agora não. Agora, primeiro é a minha mente. Eu preciso de uma mudança de mentalidade. E por que eu preciso de uma mudança de mentalidade? Esse aqui é que é o interessante. O arrependimento no Novo Testamento consiste numa mudança radical, ou seja, numa transformação radical de pensamento, de mentalidade. Então, vamos lá. Como é que eu posso ser mais interessante? Vamos lá. Vamos supor aqui que, para mim, a xícara certa era a xícara branca. Então, vamos lá. Para mim, o certo é tomar café na xícara branca e eu sempre vivi lá tomando café na minha xícara branca. Só que quando eu aprendo Jesus, eu escutava alguém falar sobre Jesus, eu aprendia que não, que o certo era tomar café, na xícara azul. Então, o que acontecia no Antigo Testamento e muitas vezes acontece ainda agora, no período da graça? A pessoa passou a vida inteira falando que era necessário tomar café na xícara branca. Só que todo mundo agora está dizendo para ela que o certo é tomar café na xícara azul. Como ela quer fazer parte do meio, ou por algum motivo ela não aguenta mais as pessoas falando aquilo para ela, ela vai dizer o quê? Não, tudo bem. Então agora todo mundo tem que tomar café na xícara azul. Mas dentro dela, e todas as vezes, todas as oportunidades que ela tiver, ela vai tomar café na xícara branca. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tanto no passado como hoje, existem pessoas que vão dizer para você que o caminho é o certo, que tá certo, que tem que seguir, que tem que ser isso mesmo, mas dentro delas, dentro do raciocínio delas, dentro da mentalidade delas, o certo ainda vai ser aquilo que elas acham que é. Então, no passado se dizia, olha, não é correto fornicar, ou seja, não é correto você ter sexo antes do casamento. Mas ela vai até repetir isso, ela vai até entender, ela vai até repetir isso, ela vai até ouvir isso, mas dentro dela ela vai falar assim, não, eu não acho que eu tenho que ir para um casamento sem fazer um test drive antes. Então, a boca dela professa uma coisa, o comportamento dela professa uma coisa, a postura dela professa uma coisa, mas dentro dela, dentro da mente dela, dentro do coração dela, ela ainda prega, ela ainda acha que ela tem que fazer o test drive, ou seja, ela ainda acha que ela tem que tomar café na xícara branca. Então, a proposta do Evangelho de Jesus Cristo não é mais apenas uma relação de comportamento, mas uma relação, primeiro, de entendimento, de mudança aqui dentro, para que depois você mude o seu comportamento. A pessoa que escolheu tomar o café com a xícara azul, ela precisa entender por que ela está tomando na xícara azul. Ela não vai simplesmente não fornicar porque não tem uma explicação. Ah, você não vai fornicar, você não vai ter sexo antes do casamento, porque não é legal você ter sexo antes do casamento. Mas por quê? Por que eu não posso beber? Por que eu não posso fumar? Por que trair alguém é ruim? Por que falar mal de alguém é ruim? Por quê? A pessoa precisa ter entendimento. Eu não posso trair alguém porque trair é errado. Trair traz mais consequências. Eu não posso fornicar porque isso me coloca em uma situação espiritual vulnerável. Eu não posso beber porque isso faz mal à minha saúde, tira a minha consciência, eu fico vulnerável. Eu não posso fumar porque isso faz mal ao meu corpo. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Deus me ama. Então eu não posso ter nenhum vício, porque todo vício provoca um malefício.
As pessoas precisam, antes de qualquer coisa, entender por que não se pode fazer determinadas coisas. E principalmente, as pessoas elas precisam entender o porquê de Jesus. Então, para que haja arrependimento e um arrependimento genuíno, esse arrependimento ele tem que vir com um entendimento da sua consciência, com a mudança, com a transformação do seu pensamento, da sua atitude, da sua mentalidade. A pessoa precisa compreender antes de qualquer coisa que o caminho que ela está percorrendo é um caminho errado. Mas por que é um caminho errado? Porque não foi o caminho que Deus estabeleceu para ela, não é o caminho que Deus desejou para ela. E tanto Deus deseja o bem para o homem que deu o seu próprio filho para morrer numa cruz. Então, o arrependimento, primeiro, ele tem que passar pela mentalidade. Por quê? Porque quando eu entendo, eu passo a rejeitar aquilo que é errado. Quando eu entendo que a xícara azul vai deixar o meu café mais saboroso, aqui é só a nível de exemplo, por favor. Quando eu entendo isso, eu vou passar sem dor, automaticamente, a rejeitar aquilo que a xícara branca estava me oferecendo. Então, o arrependimento, ele tem que vir de entendimento para que se gere o abandono ao pecado. Para que eu abandone o pecado, eu preciso entender o que é pecado e por que aquilo é pecado. Porque se não há entendimento, não há arrependimento. E se não há arrependimento, eu não alcanço a salvação. Então, a gente precisa entender que quando a gente entende o que é o certo, a gente entende aquilo que Deus fez por nós, que a gente consegue entender a importância do sacrifício de Jesus, eu me arrependo. Poxa, Jesus morreu por mim. Por que eu vou continuar nesse caminho de perdição? Jesus morreu por mim. Ele fez algo que ninguém faria. Pelo menos dentro da minha convicção, ninguém faria por mim. E isso está me levando para o inferno. Então eu abandono, eu não quero o inferno, eu não desejo o inferno. Então eu vou abandonar aquilo que me leva para o inferno, que me leva a pecar contra Deus, para eu me voltar. Ó, tá vendo o Antigo Testamento aqui se remetendo de novo? Para eu me voltar para Deus, para eu me direcionar para Deus, para o seu serviço. Então, o arrependimento no Antigo Testamento era o quê? É o girar, é o voltar-se para Deus. Era um ato, era apenas um comportamento. Agora, com a graça, ou seja, agora, depois da execução do plano de salvação, arrependimento é algo que eu não tenho só que me voltar, mas eu tenho que me voltar para Deus com compreensão, melhor, com apreensão, com entendimento daquilo que foi feito no Calvário. E aqui se explica por que fé e arrependimento são tratados juntos. Dentro do processo de conversão, eu não consigo separar fé e arrependimento. Até porque o arrependimento, nesse processo de conversão, ele é o que fica em destaque. Por quê? Porque é ele que provoca de forma factual, é ele que provoca de forma comportamental o meu arrependimento, a minha decisão, a minha escolha, a minha decisão de confiar em Deus. Então, o arrependimento ele vai ficar em destaque com frequência. Por quê? Porque ele é aquilo que a gente vê, é aquele fato, é aquela constatação do processo de conversão. Porque o arrependimento genuíno, ele consiste nisso, ele consiste em revolução. Ou seja,
revolução aqui, querido, e isso tem que ficar bem claro, não é bagunça. Revolução tem o seu sentido de mudança. Revolução é mudança. Então, o arrependimento genuíno, ele tem que gerar uma revolução, ou seja, ele tem que gerar uma mudança naquilo que é mais determinante na personalidade humana. Ou seja, eu e você temos características que são determinativas, ou seja, que definem a nossa personalidade. Algumas pessoas são extremamente alegres, outras pessoas são extremamente mal-humoradas, outras pessoas são extremamente cultas, outras extremamente amorosas. Essas são características que determinam a nossa personalidade. O arrependimento genuíno, ele tem o poder de gerar mudança naquilo que determina a nossa personalidade. Ou seja, se eu era uma pessoa conhecida como brigona, por causa do arrependimento de brigona, eu passo a ser pacifista. Se eu era uma pessoa que era conhecida como beberrona, fazia parte da minha personalidade humana, a partir de agora, por causa do arrependimento, por causa do entendimento, eu me torno uma pessoa sóbria. Então, o arrependimento, ele vai atingir o fator determinante de cada personalidade. Por quê? Porque ele precisa gerar um comportamento. Ele vai gerar uma mudança de comportamento. Então, o arrependimento, ele é uma revolução radical que gera reflexo no seu comportamento, mas que parte da sua consciência. E essa radicalidade e essa mudança de consciência, ela só é efetuada com o auxílio do Espírito Santo de Deus durante o processo de regeneração, que é o tema da nossa próxima aula. Mas fica aqui com o arrependimento. Então, o arrependimento, ele é uma condição da salvação. Sem arrependimento, queridão, você não alcança a salvação, porque a salvação, ela precisa da sua compreensão, da sua apreensão, ou seja, de todo o seu entendimento. E ela é claramente, ou seja, o arrependimento em todos os relatos bíblicos, ela está colocada como uma condição, que é o melhor exemplo de arrependimento como condição no Antigo Testamento. O melhor de todos, Sansão. O arrependimento de Sansão foi um arrependimento genuíno. Ele pecou contra Deus, ele pecou fortemente contra aquilo que ele foi designado para ser. Ele perdeu as suas forças, nesse caso, literalmente, ele ficou cego e foi preso. Aquele momento em que ele foi preso, debocharam dele, que falaram dele, que o escarneceram, foi o momento em que ele teve para fazer o quê? Para meditar. O momento em que se para avaliar as suas atitudes é um momento propício para se gerar arrependimento. É por isso que existem duas ocasiões dentro da igreja em que a igreja precisa estar atenta espiritualmente. O primeiro momento é o momento do apelo. Eu já repeti isso várias vezes em escola bíblica dominical e vou continuar dizendo isso até o fim dos tempos. Quando há o apelo, a igreja não tem que ficar olhando para o lado. A igreja tem que estar em espírito de oração, porque esse é o momento de meditação em que o homem vai avaliar a sua condição perante a Deus. E ali, com o auxílio do Espírito Santo, ele vai caminhar para o arrependimento. Tá vendo como é tão importante que a igreja
esteja atenta nesse momento, não olhando para o lado, mas orando, pedindo ao Espírito Santo que o Espírito Santo de Deus atue naquele momento. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade naquele momento, como deveria ter em todo culto, mas principalmente naquele momento, para que aquela pessoa entre no processo de arrependimento, entre no processo ali de meditação, de autoavaliação. O segundo momento de extrema importância de avaliação é o momento da Santa Ceia. Aquele momento ali em que se lê, examine-se o homem a si mesmo. Paulo está abrindo um tempo para que a igreja entre em processo de arrependimento, entre em processo de consciência, entre em um momento de meditação, para que ela possa primeiro se arrepender das suas más atitudes, para que depois ela possa estar em comunhão, não só com a igreja e com seus irmãos, mas principalmente com Deus. Então, esses dois momentos, o momento do apelo e o momento da Santa Ceia, são momentos extremamente importantes na fé cristã, porque são momentos de arrependimento, ou que pelo menos deveria ser estimulado a levar ao arrependimento. Quando você pega Sansão, e aqui eu volto para a figura dele, quando a consciência dele entende o que ele fez, quando ele consegue compreender o caminho tortuoso que ele seguiu, e ele se arrepende, ou seja, a consciência dele vem, e ele consegue entender o que de ruim ele fez, o que de ruim ele provocou, ele consegue se apresentar a Deus e ter renovadas as suas forças. Então, o arrependimento, ele aparece claramente em todo o texto, todo o relato bíblico, seja no Antigo ou no Novo Testamento. É um dos conceitos centrais do cristianismo genuíno. É um conceito extremamente importante para a fé cristã. E eu posso dizer, sem medo de errar, que não existe um andar com Cristo sem um prévio estabelecimento do arrependimento, de um coração arrependido. Eu não consigo andar com Cristo sem ter experimentado o arrependimento, que é o quê? Que é a consciência, que é o entendimento do que eu fiz de errado contra Deus. E o abandono do pecado, o abandono do erro. Eu passo a abandonar o pecado quando eu entendo que é pecado. E por que isso é pecado? Então, andar com Cristo, ou ser um cristão, não é simplesmente você levar o título, mas viver um caminho de arrependimento, um caminho de um coração contrito, um caminho de um coração puro e voltado para Deus, abandonando o pecado. O arrependimento, em palavras mais objetivas, ele serve para a remissão de pecados. Por quê? Quando eu me arrependo, eu automaticamente vou pedir perdão a Deus. É uma coisa inacreditável. Você vai lá e você vai pedir perdão a Deus. Então, o perdão é o que rime meus pecados. Então, o arrependimento, ele é necessário para a remissão de pecados e para a vida eterna. Sem um coração arrependido, eu não alcanço a salvação. Além do arrependimento demonstrar com clareza que não pode haver salvação sem arrependimento. Eu não posso me considerar salvo, eu não posso me considerar um eleito se eu não passar pelo arrependimento, que é o quê? Que é o abandono do pecado, tá certo? E isso, obviamente, não interfere em nada com a verdade que somos salvos pelo intermédio da fé. Agora, eu ligo fé e arrependimento. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem arrependimento eu não consigo alcançar a Deus. Então essas duas coisas, por mais que aqui eu tenha as dividido por serem conceitos, elas são
paralelas, ou seja, elas andam juntas. Elas andam tão juntas que elas se entrelaçam. Então, se fé é plena confiança naquilo que Cristo fez na cruz, o arrependimento, ele vem por causa da fé. E eu me arrependo por causa da fé. Por quê? Porque é por causa do meu entendimento. Quando eu entendo, eu confio. Se eu confio, é porque eu entendo. Eu tenho certeza que aquela informação que foi me passada lá pelo exemplo, lá pelo primeiro exemplo, daquela pessoa é correto. Que aquela orientação é a certa. Então, eu não consigo, na prática cristã, viver a fé e não experimentar o arrependimento. Eu não consigo experimentar o arrependimento sem ter experimentado a fé, sem ter me posicionado com fé, sem ter agido com atitude de fé. Quando eu vou lá na frente e digo que eu estou aceitando a Jesus, eu faço isso por entendimento e porque eu confio no sacrifício que foi feito por mim. Então, eu separei aqui, mas elas não andam separadas. Muito pelo contrário, elas andam juntas, tá certo? Então, a gente segue para a conclusão. O que a gente conclui aqui? A fé desassociada do arrependimento não é a fé que conduz à salvação. Ou seja, é aquela confiança com desconfiança. Eu confio confiando. Aí não vale, aí não serve, não vai te levar para um caminho, para uma postura de salvação, tá certo? O caráter específico da fé é a confiança, a entrega a Cristo. Porém, a fé sempre existe dentro de um contexto, tá certo? Como é que é isso? Fé dentro de um contexto. Existem momentos na nossa vida como cristãos que nós vamos demonstrar fé. Existem situações dentro do nosso contexto individual com Cristo em que nós vamos ter a opção de demonstrar fé, ou seja, plena confiança, ou não. Então, fé sempre vai existir dentro de um contexto. Uma atitude de fé sempre vai existir dentro de uma situação, tá bom? Fé e arrependimento, eles andam juntos. Por quê? Como crentes, eu continuo pecando. O fato de eu ser crente não significa que eu sou um santo. Muito pelo contrário, que eu estou lutando para me tornar santo. Mas eu vou errar, eu vou pecar, mas eu tenho que ter dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ter dentro de mim uma consciência de arrependimento, uma consciência de entendimento daquilo que eu faço, que é contrário a Deus, tá certo? Então a fé, ela é dirigida a Cristo, tendo em vista, obviamente, a salvação, tá? A salvação do pecado e visando a santidade e a vida. Porém, a fé, ou seja, a fé, ela tem que andar com arrependimento, porque a fé, ela move em mim tanta certeza que aquilo é o certo, que aquilo é o correto, eu tenho tanta confiança naquilo, que eu passo a odiar é o termo utilizado, mas aqui por causa da plataforma eu sei que pega, mas é você desprezar o pecado, é você abandonar o pecado. Não adianta eu ter fé e continuar no pecado, não faz sentido. Eu tenho que desprezar, abandonar, me desviar daquilo que é pecado, ou seja, de forma total, de forma plena, tá? Isso subentende a apreensão, ou seja, um entendimento da misericórdia de Deus através de Cristo, ou seja, oferecida por Cristo Jesus. O objetivo aqui é que você entenda que quando você vai pegar o ministério de Jesus, você vai observar que a principal pregação de Cristo era levar o pecador ao arrependimento. A principal mensagem de Jesus é essa: arrependei-vos. Sempre foi o arrependimento. O grande problema hoje, e por isso que eu achei tão importante ter essa aula de forma separada, é que na nossa igreja contemporânea, isso de forma geral, o investimento de tempo, de recursos e de energia
não é mais aplicado na pregação do arrependimento. Muito menos é aplicado na execução da vocação da igreja. E qual é a vocação da igreja? A vocação da igreja é denunciar o pecado e pregar o arrependimento. Quando a igreja não denuncia o pecado e não fala sobre arrependimento, não prega sobre arrependimento, eu estou fugindo do seu objetivo. O objetivo da igreja é proclamativo. Proclamar o quê? Que Jesus cura, salva e liberta. E que você precisa se arrepender dos seus pecados. E o que são pecados? Pecados é tudo aquilo que contraria a lei de Deus. Quando a igreja não faz isso, ela comete pecado. Ela se desvia da sua vocação original. O conteúdo da pregação cristã, então, é outro grande problema. O conteúdo da pregação, ela deve ser a pregação cristocêntrica, ou seja, deve ser a pregação de Cristo, que pregava o quê? O arrependimento e a fé. O arrependimento não deve ser consequência da pregação, mas ela deve gerar, ela deve influenciar a prática do arrependimento. O que eu quero dizer? A meditação daquilo que foi pregado. Já disse isso aqui também em outros momentos. Eu sei que a aula está grande, mas isso é necessário. Existe uma farta diferença entre ler a Bíblia e meditar na Bíblia. Ler na Bíblia, meus amores, grandes homens da nossa cultura leram a Bíblia. Agora, meditar na Bíblia é outra coisa. Meditar na Bíblia é me debruçar sobre a Bíblia e perguntar ao Espírito Santo sobre o que é aquilo, o que ele quer me ensinar me ensinar dentro daquilo. É pegar o texto que o seu pastor pregou naquela noite de domingo e se debruçar sobre aquele texto e perguntar ao Espírito Santo, o que tem de individual aqui para mim? O que mais eu preciso aprender sobre aquilo que foi pregado? Isso é meditação e isso gera arrependimento. A consequência da pregação não é o arrependimento, mas o arrependimento, a pregação ela tem que estimular a prática do arrependimento. Uma pregação e uma vida que fogem do foco da mensagem de Cristo, que é focado na fé e no arrependimento e na pregação da salvação, descumpre o seu propósito, é uma pregação vazia e inútil, porque esse não é o objetivo daquilo que Jesus nos ensinou. Então, na aula de hoje acabou ficando muito grande. Então vamos lá. Na aula de hoje, você tem que aprender o conceito de fé. O que é fé? Fé é plena confiança. É plena confiança, é plena dependência de quem? Plena dependência de Deus. No Antigo Testamento e também no Novo. Quando você passa para a fé no Novo Testamento, ainda se mantém plena confiança em Deus e no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E agora também pedindo que isso aconteça, que a fé seja aplicada também com entendimento. Arrependimento. No Antigo Testamento era um comportamento de me voltar para Deus. No Novo Testamento continua sendo eu me voltar para Deus, mas não só com atitudes, não só com comportamentos, mas com entendimento. E por último, eu aprendo que a pregação de Jesus era uma pregação que objetivava justamente isso, o arrependimento e a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem arrependimento eu não consigo alcançar a salvação através de Cristo Jesus. E que nós, como igreja, devemos nos voltar para a nossa vocação primordial, a priori da nossa vocação, que é a pregação do Evangelho de Cristo, que é uma pregação que estimulava a fé,
uma pregação que denunciava o pecado e estimulava o arrependimento do homem. Até aqui foi a nossa aula, aliás, eu já passei um bom tempinho nela. Espero que você tenha entendido essas definições. Caso você não tenha entendido, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, fazer a sua pergunta. Se você já é da nossa igreja, fique tranquilo, você já sabe exatamente onde me encontrar. E fiquem atentos, porque já a partir da próxima semana nós vamos terminar a regeneração para darmos início a Jó. Amém? Um excelente domingo a vocês, que Deus a todos abençoe e a paz do Senhor Jesus. Tchau!